existe uma pergunta que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. O que realmente está impedindo você de chegar onde deseja? Talvez a sua primeira resposta seja a falta de dinheiro, de oportunidades ou de tempo. Mas e se o maior obstáculo não estiver ao seu redor? E se ele estiver dentro da sua própria mente? Porque é exatamente ali que todas as grandes batalhas começam. Antes de qualquer conquista existir no mundo real, ela precisa vencer uma batalha invisível dentro de você. É a sua mente que decide se um problema será o fim da caminhada ou apenas mais um desafio a ser superado. É a sua mente que escolhe se um fracasso será uma sentença ou uma lição. É a sua mente que determina se você continuará avançando ou desistirá quando tudo parecer difícil. Por isso, construir uma mente forte não é um detalhe. É a decisão mais importante que você pode tomar. A vida nunca será completamente fácil. Sempre existirão dias em que tudo parecerá pesado. Sempre existirão pessoas que duvidarão da sua capacidade. Sempre existirão obstáculos que tentarão fazer você acreditar que não nasceu para vencer. Você não pode controlar todas essas situações, mas pode controlar a forma como responde a cada uma delas. É exatamente aí que nasce uma mente inabalável. Ela não é construída quando tudo está dando certo. Ela nasce quando você escolhe permanecer firme, mesmo diante das dificuldades. Ela cresce quando você continua caminhando mesmo sem enxergar o resultado. Ela se fortalece toda vez que você decide não abandonar aquilo que acredita. Pense em uma montanha enfrentando uma tempestade. O vento sopra com violência. A chuva cai sem parar. As nuvens escondem o céu. Mas a montanha continua exatamente onde sempre esteve. Ela não discute com a tempestade. Ela não foge. Ela permanece firme. A sua mente pode se tornar assim. Os problemas continuarão existindo. As críticas continuarão aparecendo. Os desafios continuarão fazendo parte da vida. Mas eles deixarão de controlar quem você é. Uma mente inabalável não significa viver sem medo. Significa não permitir que o medo tome as decisões por você. Não significa nunca sentir insegurança. Significa continuar avançando mesmo quando ela aparece. Não significa nunca cair. Significa levantar todas as vezes que a vida tentar colocar você no chão. Existe um erro que destrói o potencial de muitas pessoas. Elas acreditam que precisam esperar o momento perfeito para agir. Esperam sentir confiança. Esperam sentir motivação. Esperam que todas as circunstâncias estejam favoráveis. Mas a verdade é que o momento perfeito nunca chega. A confiança nasce quando você enfrenta aquilo que parecia impossível. A coragem cresce quando você decide agir apesar da dúvida. A força aparece quando você continua mesmo estando cansado. É por isso que ninguém desenvolve uma mente forte vivendo apenas dentro da própria zona de conforto. Cada desafio que você enfrenta fortalece uma parte de você que permaneceria adormecida se a vida fosse sempre fácil. Toda dificuldade traz consigo uma oportunidade escondida. Enquanto algumas pessoas enxergam apenas obstáculos, outras encontram crescimento. Enquanto algumas desistem diante da primeira derrota, outras utilizam cada fracasso como combustível para continuar. A diferença nunca esteve nas circunstâncias. A diferença sempre esteve na maneira como cada pessoa escolheu interpretar aquilo que viveu. Talvez você esteja passando por uma fase difícil neste momento. Talvez existam dias em que você duvide da própria capacidade. Talvez o cansaço esteja tentando convencer você de que não vale mais a pena continuar. Mas lembre-se de uma coisa. Você já enfrentou momentos que pareciam impossíveis. Você já atravessou dias que imaginou que nunca terminariam. Você já suportou dores que acreditava não conseguir carregar. E mesmo assim, você continua aqui. Isso significa que existe uma força dentro de você que é maior do que qualquer dificuldade. Essa força não apareceu por acaso. Ela foi construída cada vez que você escolheu levantar. Cada recomeço fortaleceu a sua coragem. Cada desafio aumentou a sua resistência. Cada obstáculo preparou você para enfrentar batalhas ainda maiores. Por isso, nunca subestime o poder da sua própria mente. Aquilo que você alimenta todos os dias se torna mais forte. Se alimentar o medo, ele crescerá. Se alimentar a coragem, ela conduzirá os seus passos. Se alimentar a disciplina, ela transformará a sua realidade. A vida muda quando a sua mente muda. É impossível construir uma vida extraordinária mantendo pensamentos que alimentam a derrota. Primeiro você fortalece a mente. Depois a mente fortalece todas as áreas da sua vida. Quando este vídeo terminar, faça uma escolha que pode transformar completamente o seu futuro. Pare de alimentar pensamentos que diminuem quem você é.
Pare de acreditar que o seu passado determina o seu destino. Comece a agir como a pessoa que deseja se tornar, mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido. Mesmo que ninguém perceba o seu esforço, mesmo que o caminho pareça longo. Porque toda grande conquista começa muito antes de ser vista pelo mundo. Ela começa no instante em que uma pessoa decide dominar a própria mente e nunca mais permitir que o medo conduza a sua história. Quando você aprende a dominar a própria mente, nenhum obstáculo consegue impedir uma pessoa que decidiu jamais desistir de si mesma.